Glória a Deus. Se você puder me dar mais um pouquinho de som, eu agradeço. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Esse teclado louva, me acompanha, em nome de Jesus. Se o tecladista puder me dar um apoio, nós queremos adorar o Senhor juntamente conosco. Meus amados irmãos, para nós é uma grande alegria estar conhecendo mais uma porção da Igreja de Cristo, e quando o arrebatamento soar, subirá ao encontro do seu nome. Louva a Deus pela vida dessa igreja, louva a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que Deus continue abençoando. Tivemos o prazer de conhecê-lo ali na cidade de Campo Florido. Quero louvar a Deus pela vida do departamento jovem aniversariante, juntamente com toda a sua direção. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui colaborando com vocês e nos alegrando por mais um ano de vida do departamento. Que as riquezas de Deus possam ser derramadas cada vez mais na vida de cada jovem, na sua direção e toda essa igreja, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros aqui presentes, os irmãos que estão vindo também cooperar, que Deus continue abençoando. É um prazer conhecê-los, tá? Todos os departamentos, filhos do rei, filhos de Campo Florido, que Deus abençoe. E quero louvar a Deus, também me faça acompanhado da minha esposa, a irmã Janete, está ali atrás. Deus abençoe, continue intercedendo por nós, somos carentes da oração nessa hora. Queridos, eu sei que você já entrou no templo, eu estou vendo que você já chegou aqui na igreja, mas permita-me com muito carinho, com muito respeito, com muito temor e muito tremor, fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Quem já conseguiu entrar no culto aqui? Eu percebo que tem gente que ainda não conseguiu entrar. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Tem muita gente aqui. A igreja está florida. Eu vi que todo mundo entrou aqui no templo, muito bonito, entrou aqui na igreja. Agora, no culto, tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entrar. Então, eu vou dar um tempo para você entrar no culto. Eu vou entrar na palavra daqui a pouco, mas eu preciso que você entre no culto. Eu preciso que você abra a boca. Eu preciso crente que entra no culto, ele não fica calado, ele não consegue. Entrar na igreja é fácil, entrar no templo é fácil. Se o porteiro não tiver cuidado, até o cachorro entra no templo. Agora no culto, só adorador consegue entrar. No culto, só quem sai de casa, mesmo cansado, como diz a irmã, mesmo dentro da correria, mas ele sai de casa dizendo assim: hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te ensinar, hoje eu quero te sentir. E o tema faz jus, né? O tema que vocês escolheram, meu Deus do céu, que tema! Precisamos fazer jus ao tema, irmão. Se queremos a presença de Deus, precisamos mergulhar em Deus essa noite. Eu sei, já passamos de mais da metade do culto, então dá pra gente agora borrar a maquiagem, dá pra gente esquecer o irmão que está do lado, dá pra gente largar o telefone, dá pra gente adorar, dá pra gente glorificar. Pelo amor de Deus, abre a sua boca, exalte ao Senhor, preste o seu culto a Ele, não deixe essa oportunidade passar. Eu costumo dizer que nós vivemos de oportunidade, e tudo na vida a gente diz que é passageiro, mas a oportunidade, ela é a única coisa que ela nunca está parada, ela está sempre passando. Você nunca vai ver a oportunidade parada, a oportunidade sempre está passando. E hoje, aqui na cidade de Veríssimo, tem uma oportunidade chamada Jesus Cristo com a sua presença. Ele está passando hoje aqui. Tem alguém além de mim que vai agarrar nele, tem alguém além de mim que vai adorar a ele. Se tiver, abraça essa oportunidade, agarre essa oportunidade, porque ele quer fazer você sentir a presença dele. Posso ouvir um glória a Deus de quem já entrou no culto? Estamos em festa. Em festa de crente assembleano, ela tem barulho, mas não é barulho da carne, ela tem barulho da presença de Deus. Irmãos, nós não podemos perder essa identidade.
nós crescemos, nascemos e crescemos no fogo, vamos ser arrebatados no fogo, nós precisamos exalar esse fogo. Eu quero nessa noite, com a permissão do pastor e a permissão de todos vocês, convidar os crentes que gostam de adorar a Deus a adorar o Senhor. Eu não me importo, irmão, você não me atrapalhe quando eu estiver pregando, se você ficar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você ficar fazendo isso, você não me atrapalha, tá? Então só faça isso, adore ao Senhor. E os crentes batizados com o Espírito Santo, vocês têm liberdade para adorar o Senhor em Espírito, porque Ele assim procura adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade, amém? A temática escolhida pelo departamento é uma temática muito atual. Porque nesse mundo pós-moderno, onde a gente vê o relativismo querendo espaço a todo custo, principalmente no nosso meio, porque lá fora eles já conseguiram o seu espaço e eles buscam agora entrar dentro da igreja. Todo tipo de sorte de doutrina que fere a doutrina bíblica verdadeira tem tentado, glória a Jesus, parar a igreja de Jesus e confundir o nosso chamado, o nosso ministério, e confundir a presença de Deus com muitas outras coisas que não é a presença de Deus. Nós nunca precisamos de arrumar time, irmãos. Quem é Silveano Raiz sabe disso. Nós só precisávamos de um músico como esse moço e um hino como o número 15, por exemplo. E aí a gente começava a adorar ao Senhor e Deus começava a operar milagres no nosso meio. Porque para chamar a presença de Deus, você não precisa de muito, você só precisa de um coração quebrantado. Você só precisa de um adorador. Isso. Oxalá que Deus, oxalá que Deus, através dessa palavra, confronte os nossos corações e a nossa mente, e a gente sai daqui batendo nos peitos, como o povo de Israel muitas das vezes saía, dizendo assim: eu quero mudar, eu estou cansado dessa vida vazia, eu estou cansado dessa vida sem a presença de Deus. Oxalá que Deus encontre corações nessa noite, para que Ele possa operar. Deus ainda permanece o mesmo, Ele não mudou, o seu poder é o mesmo, a sua glória é a mesma, a presença dEle é a mesma. Deixa eu te contar uma coisa que você já sabe. O caminho para chamar a atenção de Deus ainda é o mesmo. Não mudou. Então faça isso, aproveite a oportunidade uma vez mais. Estamos sendo atacados. E o inimigo, eu dizia isso ao irmão essa semana, o inimigo mudou a estratégia. O inimigo agora, ele não está vindo e atacando de frente. Ele está usando formas e estratégias e nos envolvendo nas suas artimanhas. E muitos de nós não estão percebendo. E aos poucos estamos vendo que a gente vem no culto, termina o culto, a gente vai para casa. Outro dia a gente vem no culto, termina o culto e a gente vai para casa. E aí depois a gente vem no culto, termina o culto e vira uma rotina. A nossa vida de vir ao culto. Ei, esse lugar aqui não é lugar de rotina. Rotina na praça, rotina na escola, rotina em qualquer outro lugar. Aqui é a casa de Deus, é o lugar de adoração. O próprio Deus disse para Samuel: ei, quando você chegar, Samuel, limpa os pés, tira a sandália dos pés, porque é santo, é santo, é santo, é santo. Esse lugar é santo e eu preciso ter esse entendimento. Eu quero convidar, eu não sei se eu vou conseguir pregar, mas eu quero convidar os adoradores
Espírito Santo vai te pegar. Mas eu estou preocupado com amanhã. O Espírito Santo não vai. Deixa o amanhã com ele. Segunda ele cuida, ele resolve. Hoje adore a ele. Abra a boca ao homem. Exalte a ele. Para que a gente entenda a mensagem contida nesse versículo, é necessário a gente retornar ao início do livro. Para Moisés dizer assim: se a tua presença não for conosco, não nos posse sair daqui. A gente precisa voltar lá no Egito. Capítulo 1 diz que uma família teve um terceiro filho, mas o momento para Israel não era bom. Era escravos no Egito. E havia uma ordem para que todo menino fosse morto. Vocês conhecem a história. Moisés é escondido, depois a mãe é colocada, coloca ele num cesto, betuma por dentro e por fora, coloca nas águas do rio Nilo. A filha de Faraó acha, dá o nome que nós conhecemos de Moisés, tirado das águas. Ele cresce no Egito, ele aprende as leis do Egito, ele aprende a ciência do Egito, ele se torna um homem no Egito. Mas a Bíblia vai dizer que com 40 anos de idade, depois de todo o conhecimento que ele adquire no Egito, ele se lembra do seu povo e ele vai visitar o seu povo. E ao visitar o povo e ao ver a situação do povo, a Bíblia diz que ele tenta defender o seu povo. Eu costumo dizer que os primeiros 40 anos Moisés estava vivendo num processo de carne. Você não vê Moisés em intimidade com Deus nos primeiros 40 anos. É por isso que ele tenta ajudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você não estiver com uma vida espiritual íntima com Deus, cuidado, porque você pode agir pela carne. E agir pela carne, primeiro é pecado, segundo traz consequência. Não atue na carne. Espere em Deus. Espere em Deus mandar você fazer. Espere em Deus te aconselhar, te orientar, mas não tome decisão pela sua própria carne. Ele foge porque ele mata um egípcio. E os próximos 40 anos ele vai viver no deserto de Midian. Lá ele conhece uma família, casa-se, trabalha para essa família. E agora com 80 anos, ele tem uma experiência com Deus no deserto. Desejar dizer algo para você, alguém entendeu aí, deu glória a Deus. É no deserto. E muitas vezes a gente pensa que não vai dar mais jeito, que a gente pensa que está esquecido, que a gente pensa que não vai nada acontecer. Deus visitou Moisés no deserto. Deus visitou Moisés no deserto. 40 anos vivendo no deserto. E você aí está nem com um ano que está nessa prova, está nem com 5 anos que está aguardando. Moisés passou 40 anos no deserto. Mas quando chegou o tempo de Deus, Deus foi lá e visitou Moisés e fez promessas a ele. Então aguarde no Senhor. Ainda que você esteja vivendo no deserto, levante a sua mão, deixa eu te dizer algo. Ainda que você esteja vivendo no deserto, Deus vai te visitar neste deserto. Ele recebe o ministério de Deus, dividido em duas partes. A primeira, libertar o povo, e a segunda, conduzir o povo. O Senhor chega para ele e diz: eu tenho visto a aflição do meu povo, liberte eles, e eu vou te ajudar a conduzir eles. Um ministério pesado para Moisés. E ele diz: Senhor, mas quem sou eu? Ele diz: não se preocupe, eu serei contigo. Não, pega, por gentileza, bate assim no ombro do seu irmão e diz assim: Deus é contigo. Você pode fazer isso melhor, diga: Deus é contigo. Isso. Guarde isso. Guarde isso. Tá? Não se esqueça, porque a gente vai chegar num ponto da mensagem que a
processo da segunda parte. Deus liberta Israel e conduz eles para o deserto, atravessando o Mar Vermelho com mão forte. Deus começa a trazer um trabalho de preparação, de libertação, de purificação de Israel. E quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente vê capítulo 3 e capítulo 4, o chamado de Moisés. No capítulo 5 ao capítulo 15, é a libertação que Deus trabalha em favor de Moisés e do povo de Israel. Vem as 10 pragas, vem a libertação do Mar Vermelho. Todos nós conhecemos, eu não vou me prender a isso. A partir do capítulo 16, Deus começa um processo de condução desse povo, porque Deus salva, mas também precisa se servir. A salvação, ela acontece, ela é poderosa. A salvação, ela traz para nós uma alegria dos céus, mas para chegar no céu há um processo. Esse processo se chama santificação, esse processo se chama separação, largar as coisas do mundo, renunciar. E aí eu estou pregando para a maioria jovens. A palavra que o jovem muitas vezes não quer é renúncia. Essa palavra é difícil. Eu já vi jovens ser disso. É muito difícil a gente renunciar, é muito difícil a gente dizer não. Mas deixa eu dizer uma coisa para todos esses jovens bonitos aqui de Jesus: se você disser não para o mundo, Jesus vai dizer sim para vocês. Se você disser não para as coisas do mundo, Jesus vai dizer sim para vocês. Se você disser não para tudo que o mundo oferece, Jesus vai guardar vocês de tudo que o mundo pode trazer sobre a vida de vocês. Vocês creem, só jovens, vocês creem nisso? Diga não ao mundo e diga sim para Jesus. Moisés passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, liberta o povo. Ele tem 80 anos. E o povo agora vai passar 40 anos no deserto. Deus está dizendo assim: com você, Moisés, eu já tratei. Você, Moisés, eu já purifiquei. Porém, eu preciso purificar esse povo também. Aguenta aí, Moisés. Aguenta. Deixa eu falar para eles agora. Sabe por que você continua nesse processo? Porque tem pessoas que precisam ser purificadas ainda nesse processo. Sabe por que você ainda continua nessa prova? Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus gosta de provar você, não é isso não. É porque tem pessoas que ainda precisam se encontrar com Deus. E aí Ele está olhando para você, está olhando para a senhora, para o senhor, e Ele está se esperando da senhora. Se Deus não tratar com você, aquela pessoa pode se perder. Então Deus diz assim: Moisés, permanece mais 40 anos no deserto. Moisés fica 80 anos no deserto para Deus purificar Israel por 40 anos. Então, antes de falar de Moisés, lembre que Israel passou 40 anos. Moisés, de 20 anos até as campinas de Moabe, ele passou 80 anos no deserto. Tudo por causa do povo de Israel. Israel vê nesses 40 anos de processo a forte mão de Deus. Porque Deus que envia, o Deus que permite o deserto, é também o Deus que cuida e não deixa faltar nada no deserto. Se você abrir o capítulo de número 17, vai dizer que o povo pede água. E Deus diz: vai para baixo. Porque quem tem sede, eu tenho água. Eu prometi libertar vocês e levar para a terra prometida. Nesse processo eu vou mandar água. Fala a rocha de Meribá. E detalhe, essa rocha, ela parece seguir o povo de Israel, porque por mais de uma vez você vê Deus dizendo: olha a rocha de Meribá, vai chegar água potável para vocês. E a nossa rocha de Meribá permanece viva. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele um dia se encontrou com uma mulher samaritana e diz assim: água viva. Se você quiser beber essa água, nunca mais você terá sede. Quando faltava pão, Deus mandava pão. E essa parte aqui eu acho linda. Todas as vezes que eu prego esse texto, eu gosto de lembrar disso aqui. Porque o salmista Davi vai dizer assim: que Deus soprou um vento e levou carne lá no deserto.
Só que não foi qualquer carne. Prepare para dar glória a Deus. Porque o Deus que você serve, Ele tem poder. O Deus que você serve, Ele continua o mesmo. E o seu nome, ou um dos seus nomes, é Jeová Jireh, o Deus da providência. O salmista diz assim: e Deus soprou um vento e fez cair no meio do arraial cordonizes. A codorna. Tem alguém do Nordeste? Tem alguém aqui do Nordeste? Só eu sou do Nordeste? Tem um pouco de nordestino aqui. A codorna é um animal do Ocidente. É um animal daqui, das Américas. Sabe o que Deus fez? Israel está lá no deserto, no Oriente. Você já viu o mapa do mundo como é? Nós somos separados. A América é separada da África pelo oceano. E depois a África é que vem no Oriente. Deus soprou codorna. Não é um animal de lá. Deus soprou daqui. Deus pegou a codorna do Ocidente e levou e fez cair chuveiro. Diz que choveu no arraial codornas. E como é um animal pequeno, quem é do Nordeste sabe. Um crente que gosta de comer muito, ele come mais 10 codornas, porque a codorna é um bicho pequeno. É um pássaro pequeno. Imagina você no deserto. Deus fez chover tanta carne. E o salmista diz assim: coma carne, porque hoje, por causa da murmuração de vocês vão comer carne que vai sair pelas narinas. O próprio Deus falou isso. Vocês vão comer carne que vai sair pelas narinas para aprender a não reclamar mais de mim, porque o meu nome é Jeová Jireh. Eu tenho providência para você. Quando faltava pão, Deus mandava. O povo reclamava de carne, Deus mandava. E no capítulo 19 em diante, Deus começa o processo de purificação. Eu não tenho tempo para dispensar todos os capítulos, mas do 19 ao capítulo 32, você vai ver Deus chamando Moisés para subir no Monte Sinai, e Deus dá a ele os 10 mandamentos, dá a ele o projeto do tabernáculo, dá a ele como é que deve ser feito o culto, e Deus vai passando: olha, diz para Israel que me sirvam, diz para Israel que não me abandone, diz para Israel que não me largue, diz para Israel que se eles estiverem comigo, eu pegarei na mão deles e caminharei com eles. 40 dias Moisés ficou ouvindo Deus no monte, e o povo ao pé do monte esperando Moisés descer. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz no capítulo número 32 que o povo cansa de se esperar, cansa de esperar Moisés. Vai até Arão e diz assim: Moisés não volta, não sabemos se está vivo ou se está morto. O povo obstinado, vamos fazer um Deus para que a gente possa adorar e que esse Deus nos conduza até a terra prometida. Arão, forçado por causa do peso, ele diz: traz todos os ouros, toda a prata que vocês tiverem, e vamos fazer aqui uma fundição. E diz que eles criam um bezerro de ouro, e o povo grita dizendo: adore, ó Israel, esse é o seu Deus que vos libertou do Egito. Deus está lá no monte, conversando com Moisés, mas também está no meio do povo, ouvindo e vendo toda aquela idolatria daquele povo obstinado. E Deus chega a Moisés e diz: Moisés, depois eu dou continuidade à nossa fala, à nossa conversa, o nosso tratado, o nosso pacto, a nossa aliança. Agora desce lá que o teu povo, porque quem peca não é mais meu povo, quem vive uma vida de pecado não é mais meu povo. O teu povo pecou e se desviou dos meus caminhos. Desce lá, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés desce, quebra as tábuas quando ele vê aquele bezerro. E ele diz: vocês pecaram grandemente contra o Senhor. E ele sai irado. E ali os levitas se juntam a Moisés, matam os idólatras. Moisés pega a tenda da congregação, coloca fora do arraial, vai pedir perdão a Deus pelo povo. E Deus, o
capítulo 33 é um capítulo preocupante, porque Deus vai entrar em cena mais uma vez e vai dizer assim: Moisés, esse povo é um povo obstinado. Esse povo não reconhece o meu poder, o meu chamado, o meu amor. Esse povo não me reconhece como Deus. A partir de hoje, eu vou cumprir as promessas, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó que daria a eles essa terra. Então eu vou dar a descendência deles essa terra. Porém, quando você ouvir um porém, ou mais de Deus, porém, eu não irei com vocês. É para o nosso coração estremecer. Meu pastor, uma pergunta simples ao Senhor, com todo respeito e a mocidade de toda a caravana que vieram com vocês. Você já imaginou, por algum momento, se Deus hoje dissesse assim: eu não vou retornar com vocês para a casa de vocês, vocês vão voltar? Eu moro a mais de 40 quilômetros. Mas se Deus dissesse assim: eu não volto com vocês para Campo Florido, o pastor Larissa não desse um jeito, mas sozinho ficar. Quem quisesse ir para Campo Florido, que fosse. Se Deus dissesse aqui: eu não vou com vocês, está aqui de Veríssimo Sabia. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Está entendendo porque Moisés disse: então não nos faça sair daqui? Sem Deus, se for para ir para aquela escola sem Deus, se for para sair dessa rua aqui em direção à casa ou qualquer outro espaço sem Deus, é isso que Moisés está dizendo: eu não dou mais nenhum passo, eu não faço mais nada, eu não ando nem volto, nem vou para ali nem para lá, sem a tua presença eu não vou. A palavra é para nos confrontar. A palavra é para nos confrontar hoje. Porque o que nós estamos vendo, irmão, por aí é muito movimento e povo envolvido. Achamos tudo de presença, mas não é a presença. Porque onde tem a presença tem lágrimas. Onde tem a presença tem batismo com o Espírito Santo. Onde tem a presença tem renovação espiritual. Esses movimentos que a gente vê muitas vezes por aí não tem nada de presença. Porque a presença, onde a presença está, tem salvação de almas. Onde a presença está, a cidade vira de cabeça pro ar. Por quê? Porque tem que respeitar a presença do Deus Todo-Poderoso. Veríssimo também é do Senhor Jesus Cristo. Nós costumamos dizer lá em Campo Florido: Campo Florido é do Senhor Jesus Cristo. E eu quero profetizar aqui, e os irmãos aqui, se quiserem vir comigo, levante a sua mão ao céu. Veríssimo é do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus também está aqui nessa cidade. A presença de Deus também tem chegado, tem preenchido essa cidade. Passar 80 anos no deserto é uma vida, gente. 80 anos é uma vida.
só, em um tom só, diríamos assim: Deus não está nos vendo. Deus quer nos matar aqui. Estamos andando em círculo dentro desse deserto e a gente não sai. Nada está dando certo. É verdade, ele tem uma coluna, uma nuvem de dia que nos cobre, uma coluna de fogo de noite, mas a verdade, estamos caminhando e voltando para o mesmo lugar. Várias vezes eles passaram pelo Sinai, várias vezes. Eles caminhavam, aí Deus dizia: Moisés, faça a volta, vai lá no Sinai, que eu preciso falar com você e com esse povo. Por várias vezes, nos 40 anos eles fizeram isso. Se fôssemos nós, a gente ia dizer assim: não temos sorte. Mas a verdade, crente que vai para o deserto, esse é que tem sorte. Quem não tem sorte é quem não passa pelo deserto de Deus. Presbítero, que palavra é essa? É isso mesmo. A Bíblia diz que quem é provado tem sorte. É bem-aventurado. Por quê? Porque depois que for aprovado, receberá. Não, Deus gosta de Deus. Bem-aventurado é o varão que é provado. O diabo diz isso. Capítulo 1, versículo 12. Porque depois que for aprovado, vocês serão aprovados. Vocês serão aprovados. Vocês serão aprovados. Vai valer a pena tudo isso. Vai valer a pena tudo isso. Muitas das vezes você está aí, eu estava alguns anos atrás, não entendendo nada, porque o processo a gente não entende. Mas o processo a gente precisa aceitar. Aceite o processo, vai doer menos. Eu vou falar por experiência própria. Até todo dia eu venho com o meu testemunho. Eu vou falar por experiência própria. O processo ele dói. E se a gente tentar entender o processo, ele dói mais ainda. Não tente entender o processo. Abra a sua boca, levante a mão para o céu e diga assim: Senhor, eu não quero entender o processo. Eu quero o Senhor do meu lado junto do processo. O Espírito Santo diz: eu estou contigo nesse processo. Eu estou contigo nesse processo. Eu sei, está doendo. Meu Deus. Tem alguns Moisés hoje aqui, mas o Espírito Santo está dizendo: eu te chamei lá no meio da sarça ardente. Não foi para você morrer nesse deserto. Você vai conseguir chegar até onde eu projetei para você chegar. Eu projetei algo grande para a sua vida. Vai acontecer. Deus estava entregando os preceitos para Moisés. Deus para, interrompe e diz: desce lá. Moisés desce. Moisés clama. O povo rasga o seu coração naquele momento, pedindo perdão a Deus. E quando o povo, capítulo 33, versículo 10, não me falha a memória, quando o povo fica sabendo que Deus disse para Moisés: eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês. Deixa eu perguntar para os crentes espirituais: qual é a diferença da presença de Deus e a presença do mundo? Quem são os anjos? São ministros de Deus. O anjo indo com eles não seria o próprio Deus indo com eles? Os anjos são ministros de Deus. Por lógica, seria o próprio Deus mesmo. Mas quando Deus diz assim: eu não envio, não dessa vez, Moisés se entristece, o povo se entristece, e a Bíblia vai dizer que Moisés abre o seu coração, a sua voz em oração e diz assim: Senhor, faça-me ver a tua presença. Confirme para mim a tua presença no nosso meio.
Não me deixe a partir de agora, eu não posso. Eu sozinho não vou conseguir. Mas se o Senhor vier conosco, não atente para os nossos pecados, para as nossas faltas, para as nossas falhas. Não atente para o coração rebelde desse povo. Pelo amor de Deus, pelo amor do teu nome, meu Pai, não nos deixe seguir sozinhos. Deus dizendo: não, Moisés, eu não vou. E Moisés abre o seu coração e diz assim: o que é que as nações vizinhas vão pensar? Que o Senhor nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Os egípcios que o Senhor derrotou lá no Mar Vermelho vão pensar o quê? Os seus descendentes vão pensar o quê? O Deus de Israel matou os nossos pais e agora matou o seu povo. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor vai destruir esse povo, então risca o meu nome. Não atente para o meu pecado. E Deus diz assim: eu não vou atentar para você, Moisés, porque eu puno quem peca. Eu não puno quem não pega. Quem pega é que é punido. A alma que pecar, essa morrerá. Mas quanto a você, e por que você está me pedindo? Só quem valoriza a presença entende o peso de ter ela. Só quem valoriza essa presença sabe o que é viver uma vida com ela. A irmã falou do tempo que ficou afastada. Só quem já se afastou do Evangelho sabe o que é viver uma vida vazia. Todo ser humano, de Adão para cá, todos nós temos, e os que já aceitaram, tinha um vazio. Todo ser humano ele tem um vazio. A gente tenta preencher com o álcool, com a prostituição, tentamos preencher com as diversões do mundo, com as concupiscências da carne e dos olhos, tentamos preencher esse vazio com tudo, mas o álcool a gente bebe e se alegra, no outro dia a gente está de ressaca. Quem bebe sabe disso, quem já bebeu sabe disso, no outro dia está de ressaca, na maior dor de cabeça, e aí não foi preenchido, a alegria foi passageira. Esse vazio que todo ser humano tem, ele é preenchido com a presença de Jesus Cristo. Todo crente que deixou Jesus habitar nele, ele é alegre no coração e na alma. Ele às vezes fica triste, mas ele não vive triste. Existe uma diferença da gente ficar triste e viver triste. Crente não vive triste, crente fica triste, porque as lutas muitas das vezes ela nos abala, e como ser humano a gente se entristece, mas o Espírito Santo chega do nosso lado, coloca a mão sobre o nosso ombro e diz: caminhe um pouco mais, aguente um pouco mais, coma, beba e caminhe um pouco mais. Ah, Jesus, os meus pés estão doendo. Então deixa que eu te carrego, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ergo, que eu te levanto. Tem promessa para todos nós na palavra de Deus. Eu não estou falando nada fora da palavra. É a palavra que diz: eu te sustento, eu te sustento com a destra da minha justiça. Para encerrar, a Bíblia aponta pelo menos dois personagens. Esses são representantes de pessoas vazias. Esses são representantes de pessoas que não valorizaram a presença de Deus e terminaram as suas vidas de forma terrível. Um foi Sansão. Sansão não valorizou a presença de Deus, e por não valorizar a presença de Deus, pagou com a própria vida. Existe um dos versículos mais terríveis da Bíblia, que todo crente tem medo. Quando Dalila diz: levanta-te, Sansão, os filisteus vêm contra ti. O próprio escritor do livro dos Juízes vai dizer: e Sansão se levantou como das outras vezes, e abriu a sua voz e disse: como das outras vezes, sairei ao encontro deles e vencerei. Aí o versículo seguinte vai dizer:
E não sabia Sansão. E não sabia Sansão que a presença de Deus, que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Não valorizou. O segundo personagem, Saul. Deus mandou escolher. Deus permitiu ele ser rei. Deus usou ele profetizando. A Bíblia diz que ele entrou no arraial de profetas e profetizou também, usado por Deus. Mas não valorizou a presença de Deus, perdeu a presença de Deus, e o próprio Deus vai dizer assim: eu rejeitei. Ei, Deus nos trouxe aqui para nos confrontar hoje. Cuidado para não perder a presença de Deus. E você que não tem a presença de Deus, essa é a oportunidade de você adquirir ela. Você adquirir ela, levantando a sua mão e dizendo assim: eu quero te aceitar, Jesus. Eu quero entregar o meu coração a ti. Mas para a gente não encerrar só falando de dois personagens que perderam por não valorizar a presença, eu quero falar de dois personagens que valorizou a presença de Deus. Um, vocês escolheram ele como tema. Um é Moisés. A gente já falou aqui. Ele disse: eu não saio daqui sem a tua presença. Eu não faço mais nada sem a tua presença. Eu não conduzirei o teu povo sem a tua presença. Eu não vou para ali, nem para lá, nem para cá. Eu não vou para canto nenhum sem a tua presença. Eu só saio daqui se o Senhor me confirmar que o Senhor vai estar comigo. Eu só tomo decisão se o Senhor estiver do meu lado. Eu só farei se o Senhor estiver comigo. Moisés chamou a atenção de Deus. E Deus mudou Deus mudou o que ele queria fazer. Deus disse assim: eu vou destruir esse povo e farei de ti uma nova nação. Aí Moisés diz assim: eu quero que o Senhor perdoe esse povo por mim. Se somos amigos, se o Senhor fala comigo face a face, se o Senhor me mostra a sua glória, então por favor, perdoa esse povo. Aí Deus diz assim: por causa de você, porque você me pediu, porque você ama estar íntimo comigo, porque você gosta de comunhão comigo, porque você tem intimidade comigo, eu vou atender o seu pedido. Não, irmão, tem glória a Deus. Deus vai atender o seu pedido. Por quê? Porque você tem intimidade e comunhão com ele. Fique de pé com a bênção do pastor dessa casa. Eu sei que o tema é Moisés hoje, mas tem outro personagem que amou tanto a presença de Deus, e por volta de cerca de 15, 17 anos ele recebeu a promessa de ser rei. E por cerca de 15 anos ele passou pelo processo. E por 30 anos Deus colocou ele no trono de Israel. 7 anos depois ele virou o rei de todo Israel. A Bíblia não diz, mas eu particularmente sou apaixonado pelo rei Davi. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi dizendo assim: quando Deus me der todo Israel, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar a arca. Um dia que eu for rei de toda essa nação, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar a presença. Deus dá a ele a oportunidade de ser rei de todo Israel. Ele convoca o povo, ele convoca os levitas, sacerdotes, ele manda Asaf criar uma letra. Na verdade, ele mesmo deu a letra ao rei, ao levita Asaf. Diz assim: ó, nós vamos louvar esse louvor, Asaf. Coloca as notas, coloca a harmonia, chama toda a banda. Nós vamos adorar o Senhor, porque nós vamos buscar a presença, vamos buscar a arca lá na região. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vem trazendo a arca. Todos nós sabemos o que aconteceu. Ele traz uma carroça de boi, a arca tomba, alguém morre, e aí ele fica preocupado, coloca na casa de Obed-edom. 3 meses na casa de Obed-edom, a presença traz algo glorioso para aquela casa, aquela família abençoada, porque onde tem a presença de Deus, a bênção de Deus está. E aí Davi diz assim: como eu vou trazer a presença de Deus para Israel, para Jerusalém? Aí alguém grita nos seus ouvidos e diz assim: a presença tem que vir nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. E aí ele diz: então prepara, santifica todos os levitas, vamos voltar e buscar a presença. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz
E ele diz assim: só que a gente vai fazer diferente. Enquanto a Zaf vai tocando, vai tangendo os seus instrumentos, como esse moço está fazendo com o teclado, enquanto eles vão tangendo o instrumento, os sacerdotes vai caminhando. Alguém, por favor, conta 6 passos. Todas as vezes que o sacerdote der 6 passos, a gente para. A gente para. E fazemos um culto. É por isso que eu perguntei no início: quem foi o culto? É por isso que eu perguntei se você tem que estar no culto. Porque nós precisamos fazer o culto. Nós precisamos prestar o culto. Nós precisamos prestar o culto. Eu quero pedir ao Senhor, faça que prepare o louvor que os filhos do rei louvaram para todos vocês louvarem. A presença de Eliane Fernandes, se eu não me engano, não é isso? Prepare esse louvor, por gentileza. Vocês confiram com ele lá, Mateus, na sua pasta. Prepare esse louvor. Eu quero toda a igreja louvando comigo. Eu já vou passar o microfone, irmãos. A banda vai tocar? Amém. Não precisa. Deixa que a banda aqui vai tocar e toda a igreja vai adorar o Senhor. Nós vamos cultuar, irmão. A presença das taças. Estamos trazendo a presença. Estamos trazendo a presença. Veríssimo. Estamos trazendo a presença. Estamos trazendo a presença. Vamos trazer a presença. Eu quero convidar todo crente que quer a presença de Deus a entrar no culto agora. A adorar, a exaltar, a glorificar. Tem presença